Olá pessoal, tudo bem? Eu trouxe aqui para vocês algumas questões de língua portuguesa da Banca Fundatec, são questões recentes, pessoal, questões desse ano, tá? Aí eu trouxe aqui as questões e alguns conceitos também para vocês. Esse texto aqui, que estava numa prova desse ano, o que a banca está fazendo agora, nas últimas provas, pelo que eu observei, ela está cobrando 2 ou 3 questões de interpretação de texto. As provas anteriores, ali, tipo 2018, a maioria não tinha, né? Agora, as últimas todas estão vindo com questões de interpretação de texto, beleza? Interpretação de texto, pessoal, vocês têm que fazer uma leitura atenta da questão para vocês conseguirem responder aí o que a banca pede, beleza? Então, vamos lá, o texto. O Supremo Tribunal Federal reconheceu que o Congresso Nacional foi omisso ao não regulamentar a lei sobre o direito da licença paternidade. Os ministros decidiram fixar um prazo de 18 meses para que o Legislativo aprove uma norma sobre o benefício. Se depois desse tempo não houver regulamentação, caberá ao Supremo tratar do tema. O STF entende que existe omissão inconstitucional relativa à edição da lei regulamentadora da licença paternidade, prevista no artigo 7º, inciso 19 da Constituição Federal de 88. A proposta foi apresentada pelo presidente do Supremo, ministro Luiz Roberto Barroso. Na ocasião, só o ministro Edson Fachin havia votado, concordando com a proposta. Depois, os demais magistrados aderiram ao voto. Atualmente, a licença paternidade dura 5 dias, já a licença maternidade 120 dias. Os períodos podem aumentar se a empresa que empregar os pais aderirem ao programa Empresa Cidadã. Nesse caso, a licença maternidade passa a ser de 180 dias e a licença paternidade de 20 dias. Conforme Barroso, a proposta estabelece um diálogo institucional com o Congresso ao reconhecer a omissão no caso e devolver o tema para deliberação de deputados e senadores no prazo de 1 ano e meio. Para o ministro, o período garantido aos pais para ficar fora do trabalho depois do nascimento do filho é insuficiente, além de contribuir para a sobrecarga de trabalho das mães e trazer prejuízos para as crianças. O prazo de 5 dias não reflete a evolução dos papéis desempenhados por homens e mulheres na família e na sociedade. Complementa. O ministro ainda salienta que a radical diferença produz impactos negativos e desproporcionais sobre a igualdade de gênero e sobre os direitos das crianças, o que impacta na manutenção das mulheres no mercado de trabalho em oposição aos homens. Isso contribui para a sobrecarga imposta às mulheres, afirmou. A regra atual protege de forma insuficiente os direitos dos homens e os exime dos deveres da paternidade. Para Barroso, hoje se entende que o pai é corresponsável pela criação dos seus filhos. A omissão da licença paternidade também traz prejuízos aos direitos da criança, visto que a presença da figura paterna na primeira infância contribui para um melhor desenvolvimento do sujeito. A ação foi proposta em 2012 pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde. A entidade pede que seja reconhecida a omissão legislativa para regulamentar o direito à licença paternidade, conforme a Constituição.
que estabeleceu como direitos dos trabalhadores urbanos e rurais a licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de 120 a licença paternidade nos termos fixados em lei. Então, bora lá para a questão. Essa questão 1, pessoal, é uma questão de interpretação de texto. Então, a gente vai ver como a banca costuma cobrar. De acordo com o texto, é correto afirmar que a licença paternidade é prevista na Constituição Federal, mas a regulamentação deste direito deve ser revista? Sim, né? O ministro Luiz Roberto Barroso foi o único a concordar com a regulamentação da lei que prevê a licença paternidade? Não. Ele não foi o único, né? A gente viu que o Fachin votou com ele e depois os demais. Atualmente, a licença paternidade é dada exclusivamente a empregados de empresas adeptas à empresa cidadã? Não. A licença paternidade, ela é dada, mas não existe ainda na verdade, existe, né, a regulamentação de 5 dias e que eles querem que seja revista, mas não é exclusiva aí da empresa cidadã. No caso, a empresa cidadã, ela daria o direito de 20 dias, a licença paternidade. A licença maternidade estende-se às gestantes e aos seus companheiros, totalizando 180 dias? Não, também. Opa! Desculpa, pessoal. Caiu aqui. Deixa eu voltar aqui que caiu. A licença, o direito às licenças mencionadas no texto impede que homens e mulheres retornem ao mercado de trabalho? Não, também, né? Então, a gente tem aqui a nossa alternativa correta, a letra A, beleza? Essa outra questão aqui também é uma questão de interpretação de texto, pessoal. Sobre o texto, analise as assertivas a seguir. Para o ministro, o período garantido aos pais para ficar fora do trabalho depois do nascimento do filho é insuficiente, além de contribuir para a sobrecarga de trabalho das mães e trazer prejuízos para as crianças. Existe um argumento formado pelo ministro Barroso quando este menciona a desigualdade de gênero na regulamentação da licença paternidade em comparação com a licença maternidade? Sim, ele utiliza, né, isso como um argumento ali para justificar que a lei precisa ser revista, pessoal. A palavra corresponsável é usada para esclarecer que os homens, tanto quanto as mulheres, são responsáveis pela criação dos filhos? Sim, também, né? Então, são argumentos que ele utiliza ali no texto para defender ali a revisão na lei. Pode-se dizer que o propósito comunicativo do texto é informativo e persuasivo, pois informa sobre a intencionalidade do STF em relação à regulamentação da licença paternidade e busca convencer o leitor de que a revisão desta lei é necessária para homens, mulheres e seus filhos? Sim, né? Então, a gente tem aqui os 3 itens estão corretos, estão de acordo com o texto. A gente tem aqui a alternativa letra E, beleza? Agora, pessoal, a banca Fundatec, ela tem cobrado também, que é a próxima questão que eu vou mostrar para vocês, sobre pontuação. Então, ela deixa esses espacinhos aqui no texto, olha, tá vendo? Que é para a pessoa fazer a pontuação e assinalar lá na questão a alternativa correta. Em uma prova que eu vi de 2024, tinha esse desenho, né, aqui no final do parágrafo. Por exemplo, aqui tinha um desenho e não tinha o ponto final, né? Tinha um desenho lá e a banca fez a pergunta
para pontuar, né, onde tem esses desenhos. E muita gente errou, pessoal, mas a única alternativa errou porque confundiu um outro desenho que tinha no texto. A única alternativa, tinha 5 alternativas, né? E tinha apenas uma alternativa, que esse símbolo aqui era ponto final. Ponto final. Ele era no final aqui de um parágrafo. Então, se aparecer para vocês, na prova de vocês, pessoal, algum desses desenhos aqui para pontuar, e ele tiver aqui no final do parágrafo, é ponto final, tá? Então, vocês já eliminam ali as alternativas que não indicam que aqui no final do parágrafo não seja ponto final, vocês já eliminam. Porque é sempre no final do parágrafo aqui, sempre será um ponto final. Então, lá naquela prova, a única alternativa que tinha que o ponto final era no final do parágrafo, o pessoal confundiu os outros, né? Confundiu os outros desenhos e daí não marcou ponto final. Então, vocês já sabem que a alternativa aqui, se tiver desenho assim, final de parágrafo, é ponto final, tá? Aí vocês já eliminam as outras alternativas ali que aparecerem na prova. Então, a gente tem ponto de exclamação, que ele é utilizado para exclamar surpresa, entusiasmo, súplica, depois de algumas interjeições e vocativos, e exprimem desejos também. Por exemplo, que dia lindo, ou bom dia. Então, nesse caso, utilizado o ponto de exclamação. O ponto de interrogação, quase todo mundo já sabe, né? Acredito que todo mundo sabe, é o ponto utilizado aí para perguntas. A vírgula, pessoal, pode confundir um pouco vocês, porque, olha só, a vírgula, ela indica uma pausa breve, ela separa os termos de uma mesma função sintática, ela separa vocativos e apostos, ela separa adjunto adverbial, ela separa palavras ou locuções de natureza corretiva, explicativa ou enfática, isola o complemento verbal, indica elipse, isola nomes próprios, locais e datas, separa orações coordenadas e subordinadas. Então, a vírgula, ponto e vírgula, travessão, esses são os sinais de pontuação que podem confundir vocês aí na hora da prova. O ponto e vírgula, né? Indicar uma pausa maior que a vírgula e menor que o ponto final, para separar orações coordenadas sindéticas conclusivas com o conectivo proposto ao verbo. Para separar orações de um período extenso, principalmente quando em qualquer dessas proposições já existe uma pausa assinalada pela vírgula. Para separar incisos de leis, decretos e portarias. Os 2 pontos, pessoal, 2 pontos, eles são utilizados para indicar aí uma citação alheia ou própria, para enunciar uma enumeração, para separar o verbo de dizer do discurso direto da personagem, marcar a supressão de uma conjunção. O ponto final, pessoal, ele finaliza proposições com sentido completo. O travessão, ele é utilizado para indicar uma mudança de interlocutor no diálogo. As reticências, elas são utilizadas aí para indicar interrupção na frase. As aspas, elas servem para realçar a expressão, indicar uma citação ou indicar palavras estrangeiras. Os parênteses e colchetes também podem ser utilizados para separar orações interferentes, isolar termos intercalados no período. Então, a gente tem aqui a questão da banca, olha, é desse jeito aqui que a banca pede, tá, pessoal?
Os símbolos nas linhas 7, 11 e 22 podem ser substituídos respectivamente por quais sinais de pontuação? Então, a gente vai ver aqui linha 7, 11 e 22. Então, a gente tem aqui na linha 7. Foi apresentada pelo presidente... A proposta foi apresentada pelo presidente do Supremo, vírgula, ministro Luiz Roberto Barroso, olha. Tá vendo? A proposta foi apresentada pelo presidente do Supremo. Quem é o presidente do Supremo? Aqui ele faz uma breve pausa só para explicar e dar o nome do ministro Luiz Roberto Barroso. Então, a gente tem aqui uma vírgula, beleza? Agora, na linha 11. Já a licença maternidade, 120 dias. Os períodos podem aumentar se a empresa que empregar os pais aderir ao programa Empresa Cidadã. Então, a gente tem aqui, olha, os períodos podem aumentar se a empresa que empregar os pais aderir ao programa Empresa Cidadã. Aí, o que ele faz aqui, pessoal, depois que ele fala Empresa Cidadã? Ele faz, olha o que ele faz. Nesse caso, a licença passa a ser de 180 dias e a licença paternidade de 20 dias. Ele faz uma explicação. Então, a gente pode colocar aqui o 2 pontos, olha. Porque é como se eu dissesse, se eu falasse uma frase, por exemplo, assim, o plano de saúde funciona de tal forma, 2 pontos. Aí os benefícios de um plano de saúde, entendeu? É mais para dar essa explicação aqui, olha. Então, ele utiliza aqui, pode utilizar aqui 2 pontos para seguir aqui com uma explicação sobre o programa Empresa Cidadã, beleza? Agora, na linha 22, a regra atual protege de forma insuficiente, olha, a regra atual protege de forma insuficiente os direitos dos homens. Então, esse de forma insuficiente aqui, ele é entre vírgulas, ó, ele é entre vírgulas, ele dá uma pausa aqui, como se fosse um aposto mesmo. Ele diz que a lei protege, a regra atual protege, mas ele quer dizer de forma insuficiente. Então, ele faz essa aderência aqui do que ele quer falar entre vírgulas. Beleza, pessoal? Então, a gente vai ter aqui, ó, vírgula, 2 pontos e vírgula. Vírgula, 2 pontos e vírgula. Letra D. Em relação à regência verbal e ao acento indicativo de crase, assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas tracejadas nas linhas 2, 5 e 22. Aqui, pessoal, essa questão 4 aqui sobre crase, já tem um vídeo sobre crase, então eu só trouxe a questão. Mas eu vou mostrar para vocês, porque a banca também costuma cobrar bastante aí, aparece aí bastante questões sobre crase. E daí a banca coloca as lacunas, aqui, né, as lacunas, para, né, preencher e assinalar lá na questão a alternativa correta. Então, a gente tem aqui, olha só, pessoal, reconheceu que o Congresso Nacional foi omisso ao não regulamentar a lei. O que vocês vão fazer aqui? A lei, né? Para saber se esse A tem crase ou não. Então, você vai ler ali, né? O Congresso Nacional foi omisso ao não regulamentar
Aí você troca aqui a lei, que é uma palavra feminina, você troca por uma palavra masculina, por exemplo, decreto. Então, eu vou trocar pela palavra masculina. Foi omisso ao não regulamentar o decreto. Se eu tenho o diante da palavra masculina, aqui eu não vou ter crase, porque diante da palavra feminina só vai o artigo, beleza? Então, vocês fazem essa troca na hora da prova que vai ajudar muito vocês. Então, esse meu A aqui, ele não leva crase. Agora vamos ver o próximo. O STF entende que existe omissão inconstitucional relativa à edição da lei. Então, se eu troco aqui por uma palavra masculina, por exemplo, relativo ao edital, mas sempre que tiver essa palavra aqui relativa, pessoal, vocês sempre vão usar crase, tá? Mas só para fazer essa troca, para vocês verem, se eu dissesse assim, relativo ao edital, vocês veem que daí eu tenho o ao, que é a preposição, ao edital, diante de uma palavra masculina. Então, na palavra feminina eu utilizo crase. Então, sempre façam aí na prova de vocês essa substituição para vocês terem certeza, beleza? Isso contribui para a sobrecarga imposta às mulheres. Se eu digo isso contribui para a sobrecarga imposta aos homens. Se eu digo aos homens. Então, eu tenho ali a preposição diante da palavra masculina. Então, eu vou utilizar ali o as, beleza? As com crase. Então, eu tenho lá na minha questão a com crase e as com crase. As. Beleza? Agora, aqui um pouquinho sobre orações coordenadas, pessoal. As orações coordenadas não costuma aparecer muito questões sobre isso nas provas da Fundatec, mas vai saber, né? Assim, em uma prova ou outra aparece, mas não é assim tão comum quanto a crase é muito comum, o de pontuação é muito comum aparecer nas provas da Fundatec. Agora, as questões de interpretação de texto, questões de concordância também verbal, concordância nominal, essas questões são bem mais comuns. Questões de ortografia também. Então, a gente tem, pessoal, as orações coordenadas, que elas podem ser assindéticas ou sindéticas. As orações coordenadas, elas são orações aí que não são ligadas às assindéticas, né? Elas são orações que não são ligadas por conjunções, mas por pausa, normalmente simbolizada pelo uso da vírgula. As orações coordenadas, pessoal, elas são independentes, elas não dependem aí da outra oração. Por exemplo, aqui, o ano mal começou. Eu já tenho aqui uma oração completa, entendeu? Ela segue aqui as outras orações, mas aqui eu já tenho uma oração completa. Então, nas orações coordenadas é assim, tá? Cada oração aí possui seu sentido completo. Então, eu tenho aqui, o ano mal começou, vírgula, o dia nem terminou, vírgula, continuo no mesmo lugar. Então, elas não são ligadas aí por conjunções, no caso das coordenadas assindéticas. As coordenadas sindéticas, elas são ligadas aí por conjunções. Aí eu trouxe aqui para vocês o exemplo só, né? Mas lá no material em PDF tem todos os exemplos de conjunções utilizadas aí nas orações coordenadas sindéticas, tá? Então, eu trouxe aqui
Um exemplo, né? Ele não foi ao encontro marcado, nem eu. Aí ele tem aqui a conjunção, nem, que é uma conjunção aditiva, beleza? Ora estuda, ora trabalha. Então aqui a gente tem a conjunção ora faz isso, ora faz aquilo, alternativa. Ele estudou muito, logo, aqui também a gente tem uma conjunção aí conclusiva, foi aprovado. Mas vocês reparem que essas orações coordenadas, elas não dependem aí uma da outra. Olha, eu posso dizer assim, ele estudou muito. Eu já tenho aí uma oração com sentido completo. Logo, foi aprovado. Então, a gente tem uma oração coordenada, sindética, aí com a conjunção aqui conclusiva. Beleza, pessoal? Lá no material em PDF tem todas as conjunções lá das orações coordenadas sindéticas. E a diferença aqui, para essas orações coordenadas e as orações subordinadas, é que essas orações, elas dependem sim da outra oração, beleza? Então, as orações subordinadas, elas podem ser substantivas, adjetivas ou adverbiais. Essas orações, pessoal, elas não têm um sentido completo, elas precisam da outra oração para ter um sentido completo, para ter ali. Então, a gente tem as orações subordinadas substantivas, que elas podem ser subjetiva, predicativa, completiva, objetiva direta. Tem todas essas daqui lá no material em PDF, olha. Essas orações subordinadas substantivas, elas sempre serão aí introduzidas pela conjunção integrante, que é o se ou o que. Então, a gente tem subjetiva, que ela exerce a função de sujeito. Por exemplo, se eu digo, é importante que o quê, né? Então, ele não tem um sentido completo, ele só vai ter o sentido completo se a gente terminar aí a oração utilizando aí a ligação das orações com a conjunção integrante aqui, que é o que, no caso das subordinadas substantivas, beleza? Essa aqui que utiliza as conjunções integrantes, elas são orações subordinadas substantivas. A gente tem também as orações subordinadas adjetivas, que elas são orações aí que exercem a função de adjetivo e elas podem ser explicativas ou restritivas. Então, elas são introduzidas por um pronome relativo. Como eu vou saber a diferença do pronome relativo para a conjunção integrante? A conjunção integrante, pessoal, ela é o que mesmo e você não consegue mudar ela para o qual, a qual. Aí, se eu digo assim, nós desejamos que seu dia seja feliz. Nós desejamos o qual seu dia seja feliz? Não, a gente não consegue trocar esse que aqui por o qual. A gente não consegue. Se a gente consegue trocar, é porque o que é um pronome relativo. Se a gente não consegue fazer essa troca, o meu que aqui é uma conjunção integrante. Beleza? Então, é assim que vocês vão identificar. Nas orações subordinadas adjetivas, o que ele é um pronome relativo. Então, eu consigo substituir aqui por o qual ou a qual. Por exemplo, aqui, Fernando, que é advogado trabalhista. Fernando, o qual é advogado trabalhista. Vocês veem que aqui é um pronome relativo e vocês conseguem fazer essa mudança aí para o qual. Fernando, o qual é advogado trabalhista, então eu tenho aqui um pronome relativo. Então, essa minha oração aqui, ela é subordinada
adjetiva, beleza? Então, pessoal, as orações subordinadas adverbiais, continuando aqui porque caiu, elas são as orações aí que exercem a função de advérbio, e daí elas têm também lá no material em PDF várias conjunções. Conjunções causais, conjunções comparativas, concessivas, condicionais, conformativas, consecutivas, finais, temporais, proporcionais. Aí eu trouxe um exemplo aqui só para vocês verem, ó. Você fará uma boa prova, desde que estude. Então, a gente tem aqui uma conjunção aqui condicional. Fará uma boa prova, desde que estude. Então, a gente tem aqui a nossa conjunção desde que. Lá no material, pessoal, tem todas elas na tabela. Por quê? Essas conjunções, elas são muito importantes para qualquer concurso público, porque geralmente a banca ela faz a pergunta assim, ela coloca lá uma oração com uma conjunção, né, por exemplo, desde que, e pede para substituir por outra ali que tem o mesmo valor, né, para não alterar o sentido. Então, cai muito em prova sobre as conjunções. Nessa questão que eu trouxe aqui para vocês, ela é uma questão um pouco diferente. A banca não costuma cobrar questão assim. Mas eu trouxe porque, como é de uma prova recente, então vai que aparece aí na prova de vocês, né? Então, a gente tem ali a oração, né? O ministro ainda salienta que a radical diferença produz impactos negativos e desproporcionais sobre a igualdade de gênero e sobre direitos das crianças, o que impacta na manutenção das mulheres no mercado de trabalho em oposição aos homens. Aí ele pergunta assim: a conjunção sublinhada estabelece relação de. Primeira coisa que vocês vão fazer, pessoal, é saber se é uma oração subordinada ou coordenada. Lembra que eu falei para vocês, a coordenada ela não depende uma da outra, e a subordinada sim. Então, se eu tenho aqui, o ministro ainda salienta que, e termino a minha oração, não está faltando alguma coisa? Ele salienta o quê? Mas tem que terminar isso, né? Precisa de um sentido completo. Então, ela é uma oração aí subordinada. Então, vocês já eliminam a letra B, já eliminam a letra D, porque ela precisa desse restante aqui para ser aí, ter um sentido completo. A outra coisa que eu vou identificar é se o meu que, ele é uma conjunção integrante ou um pronome relativo. Para saber se é um pronome relativo, a gente faz o quê? A gente substitui por o qual. Então, o ministro salienta o qual a radical? Não, não tem como fazer isso, entendeu? Então, ele não é um pronome relativo, ele é uma conjunção integrante. Vamos ver aí as alternativas. Aí ele fala que estabelece uma relação de subordinação, sendo classificada como conjunção subordinativa concessiva. Não, ele não utiliza aqui uma conjunção de concessão. Subordinação, sendo classificada como uma conjunção subordinativa final. Não também, né? Ele não utiliza aqui uma conjunção final. Subordinação sendo classificada como uma conjunção subordinativa integrante? Sim. Então, a gente tem aqui a nossa alternativa, letra A. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer se aparecer uma questão dessa para vocês, pessoal, é identificar aí a relação aí, se a oração tem um sentido completo ou não. Se ela depende da outra para ter um sentido completo, ela é subordinada, beleza? Daí depois vocês identificam a conjunção utilizada. Esse tema aqui também aparece bastante, pessoal, que é sobre fonemas e letras.
Então, os fonemas, eles são unidades sonoras que compõem o discurso, representados por barras oblíquas. E são os sons, né, que a gente elabora aí. E as letras, pessoal, são sinais gráficos que constituem aí o alfabeto mesmo. Então, a gente tem a palavra aqui passado. Ele tem 7 letras. Ó, pá, sa, do. 7 letras. Mais 6 fonemas. Por quê? Esse 2S aqui, ele tem o som de S. Você ouve um som de S. Então, você tem ele aqui representado por esse fonema. Então, a gente tem 7 letras, mais apenas 6 fonemas. A mesma coisa aqui com a palavra chute. Eu tenho o som de sh. O som de sh é representado aí pelo fonema X, que é o meu som de sh. Então, eu tenho aqui chute. Então, eu tenho 4 fonemas. Os fonemas serão sempre os sons que você ouve ao você falar aí uma palavra. Então, eu falo chute, eu ouço o som do sh, eu ouço o som do u, eu ouço o som do t e eu ouço o som do e. Beleza, pessoal? Olha como que a banca cobra aí, ó. Assinale a alternativa na qual ambas as palavras têm a mesma quantidade de fonemas. Então, tem aqui o P, o E, o S, o E de novo, o G, o E, o I, o R e o O. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 fonemas. Aqui, joalheiro, jo, o som de J, O, A, Lê, E, I, Ro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fonemas. Então, aqui eu tenho 9 e aqui eu tenho 8. É assim que vocês vão fazer lá na hora da prova, beleza, pessoal? Aí aqui, espetáculo. Espetáculo. Aqui eu ouço todas, olha. Essa aqui é uma palavra em que eu ouço todos os sons aqui. Olha, é a mesma quantidade de letra e de fonema, ó. Espetáculo. Eu ouço todos os sons e tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 letras e 10 fonemas. Espetáculo. Espátula. Aqui também é a mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui tem 8 fonemas, aqui tem 10. Camponês, ó. Aqui eu já tenho o som do K, né, que é o representado pelo K, o an, que é um só, ó, camponês. Então, eu tenho aqui o P e o N, o E e o S. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fonemas aqui. Aqui também eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 fonemas. Freguês. Livraria, olha. Livraria. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aqui, frações. Frações. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui tem 7, aqui tem 6. Dorminhoco. O som do R, min, o M, o IN, o, CO. Só deixa eu colocar esse aqui
dorminhoco, dorminhoco. Uma, duas, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Portuguesa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, aqui eu tenho 9. 9. E aqui também portuguesa. Aqui também eu tenho 9. Então, nessa alternativa E aqui que eu tenho a mesma quantidade de fonemas. É um pouco chato, né, pessoal? Mas vocês vão ter que fazer assim na hora da prova, porque é um tipo de questão que aparece muito aí nas provas da Fundatec. E também o outro tipo de questão que aparece bastante são as questões de concordância, concordância nominal, concordância verbal. Eu trouxe alguns exemplos aqui só, pessoal, porque são bastante, né? Mas só para mostrar para vocês alguns exemplos e como a banca cobra. Quando o sujeito é coletivo, o verbo fica sempre no singular. Por exemplo, a multidão ultrapassou o limite. Então, a gente não vai dizer a multidão ultrapassaram o limite, não. É a multidão ultrapassou o limite. Então, é sempre no singular nesse caso. Concordância com coletivos partitivos. O verbo pode ser utilizado no singular ou no plural em coletivos partitivos, tais como a maioria de, a maior parte de, grande número de. Tem alguns casos, pessoal, como esse aqui, que pode ser tanto no singular quanto no plural a concordância. Olha, grande número dos presentes se retirou. Grande número dos presentes se retiraram. Então, ele está certo aqui das duas formas. Quando é utilizado aqui grande número, por exemplo, ou se tivesse a maioria de ou a maior parte de. Então, a concordância pode ser tanto no singular quanto no plural. Concordância aí com nomes próprios. Com nomes próprios, a concordância deve ser feita considerando a presença ou não de artigos. Por exemplo, os Estados Unidos influenciam o mundo. Os Estados Unidos influenciam o mundo. Ele está aqui no plural e o artigo no plural. Aqui ele está sem o artigo, olha, Estados Unidos influencia o mundo. Então, ele está aqui no singular porque não tem aqui o artigo no plural, beleza? O adjetivo posposto a mais de um substantivo de gêneros diferentes pode ficar no masculino plural ou concordar com o substantivo mais próximo. No caso aqui é concordância nominal. Por exemplo, vi um homem e uma mulher desconhecidos. Ou eu posso dizer também que está correto, vi um homem e uma mulher desconhecida, concordando aqui apenas com esse substantivo mulher, ou concordando com os dois aqui, um homem e uma mulher desconhecidos, no plural. Um adjetivo predicativo concorda em gênero e número com o sujeito. Por exemplo, a desonestidade é humana. A ciência e a razão são irmãs. Nesse caso aqui, pessoal, lembra que eu não sei se vocês vão lembrar o vídeo explicando sobre os verbos de ligação, que daí tem o predicativo do sujeito e tal. Nesse caso aqui, é utilizado também os verbos de ligação, olha. Esses daqui são predicativos e aqui a gente tem os substantivos, né? Então, sempre vai concordar dessa forma. A desonestidade é humana. Aqui está no singular, aqui também vai ficar no singular. Aqui está no plural, são dois, aqui vai ficar no plural. E aqui a gente tem aqui no meio, ó, verbos de ligação, ó.
a desonestidade é humana, a ciência e a razão são irmãs. Eu trouxe só alguns exemplos para vocês verem, mas lá na apostila tem todos, tá? Para vocês verem como a banca cobra. E ela cobra desse jeitinho aqui, pessoal. Na frase, as rodoviárias de transporte interestadual do Rio de Janeiro são obrigadas a instalarem detectores de metais em terminais de embarque e desembarque. Se a palavra sublinhada fosse flexionada na sua forma singular, quantas outras alterações seriam necessárias para manter a devida concordância? Aqui, pessoal, a palavra sublinhada é rodoviárias, tá? Aqui não está sublinhado, mas é rodoviárias. Só que o que eu quero que vocês reparem é que a banca, ela vai perguntar quantas outras alterações. Olha, quantas outras alterações. Então, essa palavra aqui, a gente não vai contar ela, tá? A gente vai contar as outras alterações, beleza? Então, a gente tem aqui a rodoviária, né? A gente tira aqui do plural e deixa no singular. Essa aqui a gente não vai contar porque ela pergunta quantas outras alterações. Então, isso também vocês vão ter que reparar na hora da prova, reparar bem, ler bem a questão para ver o que a banca está pedindo, tá? A rodoviária de transporte interestadual do Rio de Janeiro então eu tenho aqui mais uma alteração, obrigada, mais uma alteração aqui, a instalar mais um aqui, mais uma alteração, detectores de metais em terminais de embarque e desembarque. Então, eu tenho aqui uma alteração, duas alterações, três alterações, quatro alterações, beleza? A gente tem aqui a alternativa letra B. A rodoviária de transporte interestadual do Rio de Janeiro é obrigada a instalar detectores de metais em terminais de embarque e desembarque. Beleza? Então, a gente tem aqui quatro alterações. Porque o que pode confundir é a pessoa contar com essa aqui também. Mas como a banca já colocou quantas outras alterações, então eu não vou contar com esse nome aqui, rodoviária, beleza? Então, são quatro alterações. E aqui é uma questão sobre pronome relativo, que é a função do que, né, pessoal? Terra também cita o posicionamento da concessionária que não tem poder de polícia para abordar e barrar passageiros durante o embarque. A palavra sublinhada pode ser classificada como? Então, a gente tem aqui, olha, terra também cita o posicionamento da concessionária, a qual não tem poder. Eu consigo substituir meu que por a qual? Sim. Então, o que eu tenho aqui? Um pronome relativo. Olha, o posicionamento da concessionária, a qual não tem poder de polícia. Eu consigo substituir por a qual? Sim. Ele fica aí bem bonitinho, um pronome relativo, beleza? Pessoal, essas questões também do valor do que como um pronome relativo, ele também aparece muito em provas de concurso. Então, vocês sempre fazem essa substituição que vocês vão conseguir resolver aí a questão, beleza?